Bem-vindo à aula 39 de Programação em C, e nessa aula aqui nós vamos introduzir o conceito de estruturas na linguagem C. Então vamos lá. Antes de a gente começar, vamos dar uma recordada o que era um vetor que nós vimos nas aulas anteriores. Um vetor nada mais era que uma variável com um certo tamanho que nós declaramos que era capaz de armazenar valores do certo tipo daquele vetor. Ou seja, esse vetor que nós declaramos como sendo um vetor tipo int, de tamanho 5, é capaz de armazenar 5 valores de tipo inteiro. Agora, tem uma limitação com tudo isso. Qual que é a limitação? A limitação é que esse vetor está limitado a armazenar apenas valores de tipo inteiro. Se eu quisesse jogar aqui um valor quebrado ou uma letra, já ia dar pau. Agora, é possível criar alguma coisa na linguagem C capaz de armazenar, que seja customizável, que eu possa armazenar uma int, posso armazenar uma double, posso armazenar um char? É possível. E é isso que nós vamos aprender. Isso é falando sobre estruturas. Então vamos lá. A primeira coisa quando nós queremos criar uma estrutura é é definir a nossa estrutura. Como que nós fazemos para definir a estrutura? Muito simples. Para começar, você escreve struct e aí você dá um nome para a sua definição. Eu vou dar o nome da minha definição de horário. E você vai ver logo por que eu estou falando horário. Vou só escrever um pouquinho aqui e eu venho explicando. Na minha struct que eu estou definindo horário, eu quero dizer que dentro de horário eu tenho uma int para armazenar as horas, eu tenho uma int para armazenar os minutos, e eu tenho uma outra variável int para armazenar os segundos. Certo. Fiz isso aqui então. Agora, obviamente eu sempre recomendo. Essa parte aqui, ó, depende de você. É como, da mesma maneira que eu posso tacar o nome que eu quiser para minha variável, como eu coloquei horas, eu podia colocar qualquer coisa que eu quiser. Quando você define uma estrutura, o nome dela é essa parte aqui, ó. Você pode colocar o que você quiser para o nome. O importante é, você escreve struct, depois você dá um nome para a definição da sua estrutura, e entre colchetes você coloca que tipos de variáveis, que tipo de data que a sua estrutura consegue lidar. É isso que nós estamos fazendo. Agora, pergunta. Eu estou limitado a colocar apenas valores inteiros? Absolutamente que não. Eu poderia colocar aqui uma float test, poderia colocar aqui um char, poderia colocar um double. A ideia é essa, pegou a ideia. Ou seja, o que está aqui dentro, eu que escolho. É totalmente customizável. Eu escolho. Já que do outro lado, o vetor era meio que travado aquilo que a definição dele dizia. Certo. Agora, uma coisa que é importante dizer. Atenção nessa parte aqui. Até o momento aqui, ó, tudo que nós fizemos foi definir uma estrutura. Definir. Eu não disse declarar. Por quê? Isso aqui seria como o esqueleto da nossa estrutura. Isso aqui é o que a nossa estrutura de tipo horário é capaz de fazer. É capaz de armazenar esses tipos de datas. Agora, como que eu declaro uma estrutura de tipo horário? É assim, ó. Você vai escrever struct horário e logo em seguida você agora declara o nome da sua estrutura. Eu vou dizer chamar a minha de agora. O que aconteceu aqui nessa linha? Nessa linha eu declarei uma estrutura de tipo horário, que é essa aqui em cima que nós definimos, chamada agora. Esse aqui, ó, é o nome da minha estrutura. E isso aqui nada mais está dizendo que esse agora é uma estrutura de tipo horário. E o que é uma estrutura de tipo horário? É o que nós definimos aqui em cima. É um pouquinho mais longo que declarar uma variável, mas nada difícil. Uma variável, só para a gente comparar, seria você coloca o tipo e você coloca o nome dela. Caramba. Ou seja, aqui nós colocamos o nome da variável e aqui o tipo. Aqui eu coloco o nome da minha estrutura e aqui o tipo da estrutura. Só que antes de eu colocar o tipo da estrutura, eu tenho que definir o tipo da minha estrutura. E foi isso que eu fiz aqui em cima. Só isso. Certo? Até aqui tranquilo. Agora, como que eu faço? Se eu tenho agora aqui declarado uma estrutura de tipo horário chamada agora, como que eu faço para alterar o valor dentro da minha estrutura agora em horas? Eu quero alterar esse valor de horas dentro da minha estrutura agora. Também é importante nessa aula. Você escreve
agora ponto horas é igual, e agora eu posso colocar um valor. Que hora que é agora? 15. 15. Agora ponto minutos é igual a 17. Agora ponto segundos é igual a, coloca aqui 30. Olha só o que a gente fez aqui nessas três linhas. Para eu acessar, para eu definir o valor de uma variável dentro da minha estrutura, você escreve o nome da sua estrutura, ponto, a variável dentro da sua estrutura que você quer alterar, que eu coloquei aqui horas, e eu defini o valor. Fiz isso para minhas três variáveis, horas, minutos, segundos. Agora, como que eu dou um printf? Eu quero dar um printf nesses valores. Eu posso colocar aqui printf, %i, %i, %i. E aqui nós seguimos a mesma regra. Agora ponto horas, agora ponto minutos, agora ponto segundos. Um pouquinho longo, mas tranquilo. Olha só o que a gente fez aqui. Eu coloquei aqui %i, ou seja, eu quero que uma variável entre aqui, quero uma outra variável entre aqui, uma outra variável entre aqui. E quem são essas variáveis? É a minha variável horas dentro da minha estrutura agora. Para chamar ela, agora ponto horas. Isso que a gente fez aqui. Vamos dar um printf aqui? Vamos dar um executar e ver o que acontece. Executar. Não pulei linha aqui, né? Deixa eu dar um /n aqui só para pular uma linha. Olha só. 15, 17 e 30. Deu o printf corretamente. Era isso que eu tinha que passar nessa aula. Nessa aula então, nós aprendemos. Importante memorizar essas palavras-chave aqui. Ó. Definição de uma estrutura, declaração de uma estrutura, inicialização dos membros das variáveis da minha estrutura. Isso que nós fizemos. Como que se faz para acessar os membros, alterar os valores? Você escreve o nome da sua estrutura, ponto, a variável que você quer alterar. Isso. Isso é o conceito básico de estrutura. Obviamente, nós vamos ter que agora brincar, jogando em vez de só apenas valores int, jogando vetores, arrays, e por aí vai. Mas é isso. Te vejo então na próxima aula, que vai ser a aula de número 40, com mais estruturas. Até mais na próxima aula.